Fala galera, bem-vindo a mais um podcast. E no podcast, como sempre, recebendo sempre uma pessoa foda, incrível, que vai servir a todos aqui com conhecimento gigantesco. Senhoras e senhores, ajuda a receber do jeito que ele merece, Sandro Magaldi. Uma salva de palmas do nosso convidado. Obrigado. A gente recebe Porra, bem, legal, né? E não é nem a claque, né? Primeiro, Sandro, obrigado, cara, pela presença de estar aqui no podcast. Eu já vou te apresentar. Primeiro porque eu gosto muito de você, gosto muito do seu conteúdo. Você é um cara que... E sabe aquelas pessoas que transpiram nas palavras também aquele dá pra ver no timbre da tua voz como você gosta de servir as pessoas também, né, cara? Gosta muito de servir as pessoas, mas deixa eu te apresentar. Sandro Magaldi, que é um cara feríssima, um dos maiores experts de gestão do Brasil, cofundador do meusucesso.com. O cara tem uma bagagem aí, de anos, né? Décadas já. Décadas. Uns cabelos brancos já de muito Sem cabelos. Um cara que a gente tava conversando antes aqui do podcast, ele veio com uma tríade, né? Os livros estão, até modéstia à parte, eu gostei muito até do design dos seus livros, né? Dá pra ver que um comunica com o outro. O primeiro, Gestão da Manhã, cara, best-seller. Eu li o Gestão da Manhã, tá? Bom. Gostei demais, vários inputs sobre liderança, gestão principalmente, cara, é o grande core, o grande DNA, né? Então... E aquele input de gestão, porque quando fala de gestão é uma coisa muito solta para muitas pessoas, né? Sem dúvidas. Então traduz muito. Depois o código da cultura, essa palavra que cada vez mais as pessoas dão atenção. Aqueles, cara, o que é cultura? O que é cultura? E depois o mais recente, que é a estratégia adaptativa. Então muito legal. Junto com o Salibão, né? Com o José Salib Neto. Então, e é muito legal essa química de vocês, né? A química dos dois, assim, um levanta, outro corta, né? Então... Obrigado por estar aqui no podcast. Pô, Caio, eu que agradeço. Quando eu recebi seu convite, prontamente atendi. Você sabe, a gente tem a oportunidade de estar junto no Powerhouse, né? Eu comentei com você que eu sempre acompanho o que você tem trazido, né? Eu gosto muito dessa forma como você deixa a turma inquieta, né, cara? Um agente de mudança, né? Gerar reflexão, provocar, tirar da né, zona de conforto, né? Porque, né, Caio, no mundo que a gente vive hoje, com transformações tão intensas, por mais clichê que possa ser essa frase, mas o maior risco é não tomar risco, cara. É verdade. Você ficar acomodado, fazendo as coisas como você sempre fez, é o maior dos riscos que você pode tomar. E você sabe que o ser humano muitas vezes tem a tendência de manutenção do status quo, né? Total. Então, quando você tira as caras da zona de conforto, você gera inquietude. E dessa inquietude é que vem essa centelha para você realizar, né? Então, eu sempre me chamou muita atenção. Eu conheci você lá atrás da obra, né? Sobretudo quando você trouxe, mas eu conhecia antes do trampo de vendas mesmo, né? Eu falei, pô, que interessante, que corajoso, né, cara, esse impacto inicial, né? E você assume sempre um papel de exposição perante a isso, que eu gosto muito. Então, quando eu recebi o convite, pô, respondi na hora, assim que surgiu uma agenda, falei, tô dentro. Pô, e o legal que você estava conversando antes, você é um cara que tem um DNA de vendas muito forte também, né, cara? Você é um cara... Vamos falar de vendas, Sandrão, vamos demais também, eu sou porque... apaixonado, cara. Não é, cara? Putz. Deixa eu falar aqui, ó, rapidão. Eu começo a trabalhar com 18 anos, né, cara? E numa situação hiper casual, meu tio tinha uma representação comercial em São Paulo, eu começo vendendo amendoim confeitado na periferia de São Paulo, literalmente. Sim. Vendia para depósitos atacadistas. 18 anos, cara, eu não tinha nem noção que era isso, que era vendas. Eu me lembro uma coisa, Caio, do meu tio me ensinando a dar a mão, cara. Porque você é moleque, né? Você não sabe nem dar a mão pras pessoas, cumprimentar, o aperto de mão. Sim. Me lembro que uma vez eu tava com uma blusa amarrada na cintura, ele falou, tira. Então, ele me ensinou o básico, porque eu não sabia nada. Eu nunca tinha trabalhado, cara. E aí foi sem querer, né? Mas tem uma história que nada é sem querer. Na semana que eu comecei a trabalhar, meu pai faleceu, né? Eu já era separado da minha mãe, ele faleceu. E aí eu já tinha o meu caminho enunciado. Aí eu me apaixonei por vendas, cara. Foi totalmente, como eu disse, ocasional. Mas por que eu digo isso? Eu só tô onde eu tô por causa de vendas, cara. Você pensar bem, eu só estou onde tô. Puta, autor de 6 livros. Tive a oportunidade com o Flávio Augusto de fundar o meusucesso.com. 10 anos na HSM, interagindo com os caras mais fera do mundo. Só por causa disso. De ser um bom vendedor. Saca? Eu gosto porque quando você fala de vendas, você que nem eu, dá pra ver essa paixão e o quanto... E eu vou bater nisso, você sabe, obviamente, que vendas tem muito um estigma ainda. Cada vez eu percebo, eu não sei se eu tô na bolha também, cara, mas eu percebo que cada vez mais as pessoas estão... Você percebe também que as pessoas... Você tá certo.
Deixa eu te dar uma história rápida. Ah, 1998, eu acho, 99, eu não me recordo, eu fui fazer um mestrado acadêmico. tá. Acho que 2000, porque eu queria dar aula, né? 2000, 2001. A Mari tava nascendo, então foi 2001, minha segunda filha. Tá. E eu queria dar aula, cara. Eu falei, não, então tenho que aprender. Eu sempre gostei de estudar, né? E aí eu fui fazer um mestrado acadêmico, Caio. Ah, Por sorte, eu já estava na HSM. Né? Uhum. Quem não conhece, a HSM é uma das principais empresas de educação executiva do Brasil e Monstruosa. do mundo. O Salib, que é meu parceiro hoje, ele é o fundador, um dos fundadores. lá que É você o S conheceu da ele, HSM. né? Foi lá que eu conheci ele. Aham. Lá eu fui diretor comercial, Uhum. né? Na verdade, eu comecei a assumir cargos de liderança com vendas muito cedo. Com 23 anos, eu já tinha posição de liderança em vendas. E aí eu fui para a HSM com 30 anos, ser diretor comercial. E olha que interessante, né, Caio? Porque eu comecei meu mestrado acadêmico, stricto sensu, pela PUC, Uhum. né? E estava na HSM. Por que eu digo isso? Cara, não tinha livro de vendas, Caio. Sim. Não é assim, cara. É assim, é muito diferente. No Brasil, tinha lá o Lupa com o vendedor Pitbull. Sim. Tinha uma galerinha, cara. Aí, como eu tava na HSM, qual foi a boa, Caio? Eu comecei a analisar obras do mundo todo. Cara, eu estudei Neil Rackham no ano 2000. Aliás, eu tive 4 vezes com o Neil Rackham para fazer meu primeiro livro. Que legal. Eu fiz entrevista com ele, Jeff Tull. Eu fui pro mundo todo, né? Uhum. E aí, cara, quando eu fui fazer a minha tese, eu falei, vou fazer sobre vendas. Quando eu fui pesquisar, tinha 4 teses sobre vendas complexas no Brasil todo, cara, na época que eu fiz minha tese. 4, velho. 4. Juro por Deus, né? Eu analisei todos os anais, GV, USP, tinha 4. E aí, quer dizer, nessa época, me interessou muito esse tema que você traz. Por que vendas é tão estigmatizado? Eu já via que tava complexo, cara. Não era fácil, meu. Uhum. Pô, eu vendia patrocínio de $1 milhão. Não era que nem o cara lá subir na jugular do cara. Eu já via que a parada era complexa, né, meu? Uhum. E aí eu comecei a estudar. Veja, Caio, a explicação por que vendas tem essa visão estereotipada tem precedente histórico. Total. Rapidão, ó, quando acontece a Revolução Industrial é quando aparece, eu estudei isso, né, então, quando surgem as empresas foi na Revolução Industrial, beleza? Uhum. Quando a tecnologia faz com que as empresas, as firmas, as fábricas da época começam a automatizar a produção, antigamente a produção era artesanal. Uhum. Com isso, há um reequacionamento da demanda, começa a haver mais demanda, mais oferta do que demanda. Uhum. Qual foi a solução? Vamos vender para outros mercados, porque até então com o sistema artesanal e familiar, eu só vendia para minha região ali. Uhum. Vão vender para outros mercados. Começa a haver um processo comercial que não havia. Quando isso acontece, por isso que a ferrovia tem um papel tão importante no desenvolvimento das empresas, que é pelo meio da ferrovia que a produção era escoada e que quem ia vender para essas empresas? O vendedor. É aí que aparece o vendedor. Mas qual que é o bizu? Aí é o seguinte, Caio. Ainda que houvesse uma produção maior, ainda a demanda era maior do que a oferta. Ou seja, tinha mais gente querendo comprar do que a capacidade produtiva das empresas. Então, o que era o vendedor? Pá daqui, pá de lá, papo 10, o caixeiro viajante. Sim. Primeira figura do vendedor clássico é o caixeiro viajante. No Brasil é o mascate, no período da colônia. Sim. Então, cara, isso eu vou te falar, foi lá pelos anos 1900, mas depois, 1960, 70, o vendedor deu uma roupada nova, Uhum. mas ainda tinha mais demanda do que oferta, cara. Então o vendedor era o cara do empurrômetro, do malho, Da lábia. pá, né? Uhum. Só que o que acontece, cara, por isso que sua visão tá correta. A partir dos anos 80, com a globalização, o avanço tecnológico, esse equilíbrio entre demanda e oferta começa a mudar. Começa a haver mais oferta do que demanda. Aí o Aquele bicho pega. vendedor que era pá daqui, pá dali, o cliente não precisa mais de um cara que fica rotando, cuspindo, vomitando argumentação de vendas. Ele precisa de alguém que cria valor. E aí começa a migração de vendas, de uma posição eminentemente tática para uma visão mais estratégica. Por isso que meu primeiro livro de vendas, que hoje nem está no ar, é o Vendas 3.0. Porque eu explico essas 3 eras até chegar no vendedor como criador de valor. Uhum. Então, nos anos 90, 2000 para cá, aí o mundo muda frontalmente. Por que muda? Porque hoje nós temos clientes muito mais exigentes. Eu digo, o nosso cliente hoje é um cliente poderoso porque ele tem 2 atributos fundamentais que não tinha no passado. Ele tem opções e informação por causa da tecnologia. Então, ele pode ver o que você está falando, se é verdade ou não, aqui, né? Na hora, no celular. Isso faz com que mude a posição de vendas em qualquer negócio. E é bom, porque faz com que as Caralho. pessoas sejam profissionais, sejam melhores. Caralho. A opção pro mercado faz com que realmente você busque uma melhoria. Olha, qual era o meu papel quando eu vendia amendoim? Hum. Eu fazia 13, 14 visitas todo dia, fato.
Eu passava no depósito atacadista, ia lá no estoque do cara, falava que, porra, falta 100 kg de japonês, amendoim japonês, 100 de colorido, tantas balas de goma, né? Eu contava o estoque e fazia o quê? Tirava o pedido. Eu era o vendedor tirador de pedido. Por que fazia sentido, Caio? Não é que não tinha internet, não tinha telefone, meu irmão. Como o cara ia fazer o pedido se não fosse um mané pra ir lá, contar o... Então fazia sentido. Agora eu te falo, no mundo onde a informação é líquida e instantânea, no mundo onde tem muita opção, faz sentido um cara ir lá pra te falar o que você já sabe? Desta forma, hoje, como eu me posiciono com o vendedor, eu tenho uma possibilidade de criação de valor muito diferente do passado. Eu quero me realizar como indivíduo, né? Pra mim, como pessoa, por isso que eu digo, cara, o vendedor que se liga à posição dele, Caio, ele é rei. Porque ele tá na posição mais estratégica do contexto empresarial. Ele tá entre a empresa que ele representa e o consumidor final. É o cara. Mas tem muita gente que não percebeu isso. E continua fazendo como sempre foi feito. Continua sendo um tirador de pedido de luxo. Continua sendo o que eu chamo de comunicador de valor. Pra falar o que o cliente sabe, eu não preciso de ninguém, não. O cliente entra na internet, pombas. Tem gente que acha que cliente é burro, né? Idiotiza o cliente. Eu falava isso. Eu falei isso até pros meus vendedores. Não idiotize o cliente, cara. Não vem com papinho, hein? Ô, Caio, me pergunta uma coisa. Dá pra dar nó no cliente hoje, Caio? Verdade. Dá, assim, isso é velho. Outra coisa, né? Já que a gente tá falando, né? Já que você deixou eu falar. Aquela história de tomar cafezinho com o cliente. Sabe o que eu falava com a minha galera? Tomar cafezinho com o cliente é coisa de loser. Porque o cliente não precisa de cafezinho. Ele precisa do quê? Solução. Então assim, você não está falando que relacionamento não é importante? Relacionamento é fundamental. Então é claro que você deve estabelecer uma relação empática e relacionamentos muito afetivos até com o seu cliente. E tomar cafezinho e almoçar. Mas desde que por trás disso esteja o quê? Solução. Se não, meu irmão, o cliente não precisa de café, pombas. Né, meu? Porque a gente precisa resolver o problema. Não precisa de amigo, ele tem os amigos dele, velho. Total. Ele precisa de alguém que crie empatia, que crie conexão, mas que gere uma solução legal, né, meu?